é o espaço onde saúde, esporte e lazer se encontram para transformar sua rotina. Com convidados especiais e temas relevantes, abordamos desde performance esportiva até qualidade de vida e bem-estar mental. Toda segunda-feira, às 21 horas, trazemos informações valiosas, debates envolventes e dicas práticas para você viver melhor e com mais disposição. Acompanhe e faça parte dessa jornada. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Pulsar Mais Podcast, o podcast que te mantém ativo e bem informado. E hoje vamos falar sobre um tema muito especial, né? Um tema que vem aí agitando a cidade de Campina Grande, que é o Vôlei Kids. E para falar sobre o Vôlei Kids, estamos aqui com o Gilson Souza. Gilson, seja muito bem-vindo ao Pulsar Mais Podcast. E antes da gente começar, eu queria lhe dar um presentinho aqui do Pulsar Mais Podcast. Presentinho aí do nosso parceiro LB Brindes. Muito obrigado. Que bonita. Olha, pessoal. Caprichada, hein? Show de bola, você merece, Obrigado. irmão, você merece. Obrigado. E já pra gente começar, Gilson, eu queria que você se apresentasse, né, para o nosso público. Eu sei aí, alguns pais aí já vieram me dizer que você tá fazendo muito sucesso ali no Vôlei Kids da ABB. Fico muito feliz por isso, meu irmão. Fica à vontade. Prazer estar novamente aqui nesse podcast. E para quem não me conhece, eu sou o professor Gilson Souza. Sou professor de voleibol, sou formado em educação física. Também tenho especialização na área da psicomotricidade, do treinamento funcional para crianças e adolescentes, na neuropsicomotricidade. E atualmente estou ali na ABB, né, junto àquela equipe muito boa, muito especial, fazendo esse trabalho acontecer, né? O Vôlei Kids, uma proposta que foi idealizada pela diretoria do clube e que eu tive o prazer de ser convidado para participar desse projeto, né? Então, um projeto que está começando, tem um mês, né, de existência, mas já colhendo bons frutos, né? Turminhas já cheias, crianças animadas e uma nova proposta de trabalho, né, diferente desse contexto do voleibol que Campinas já apresenta, com uma intenção boa, né, de trabalhar com crianças menores de 12 anos, crianças a partir dos 6 anos, que dificilmente a gente vê, né, num ambiente, principalmente de clube, um trabalho mais específico com o voleibol. Então a ABB teve essa ideia muito legal e, por ter sido convidado, está sendo maravilhoso estar presente ali nesse projeto e começando uma nova forma de ensinar voleibol aqui em Campina Grande. Já vou pegar o gatilho de uma fala sua, né, que você disse que o Vôlei Kids ele tem algo diferente. Eu queria saber qual é o diferencial, né? O que tem de diferente do Vôlei Kids para o vôlei tradicional? A diferença é que o voleibol em si, quando se trabalha, ele tem uma busca por performance. E o Vôlei Kids não se prende a esse fator. É muito mais o contexto da formação global, da formação humana. Trabalhar as crianças dentro desse ambiente do esporte, mas não com a busca pela perfeição, pela performance, e sim um ensino pedagógico, um contexto mais lúdico, sem aquele peso da responsabilidade inicial de ter que saber fazer, e sim conhecer a modalidade, praticar os movimentos, os exercícios, os fundamentos, e também manter esse contexto da socialização, da integração, de trabalhar alguns valores, princípios, coisas que às vezes faltam no contexto do ensino do voleibol, quando se busca um resultado, performance, né? Um aperfeiçoamento. Então as crianças que estão lá conosco, a turma lá dos 6 anos, eles estão lá para conhecer a modalidade, mas ao mesmo tempo eles precisam trabalhar seus valores, trabalhar suas habilidades, porque geralmente crianças de 6 anos, para a modalidade voleibol, que é um esporte bem específico,
né, com fundamentos mais exigentes, né, questão do tocar a bola e não segurar a bola, né, fundamentos como a manchete, que saem do contexto mais natural do movimento das... Movimentos refinados, né? Refinados, exatamente. Então aí a gente faz a inserção da criança nesse ambiente do voleibol, mas de uma maneira mais divertida, descontraída, lúdica, sem que ela seja exigida ao extremo da performance, e sim para ela começar a construir, né, um acervo motor para futuramente desenvolver a modalidade. Qual seria assim a idade ideal, Gilson, que a criança ela poderia começar a praticar o Volley Kids? A partir dos 6 anos ela já está numa boa idade para começar. Por quê? Porque a gente olha para o desenvolvimento, né, motor das crianças. As fases de desenvolvimento precisam ser consideradas. E aí uma criança com 6 anos já está ali nas habilidades fundamentais, já construindo padrões de movimento. Então fica mais fácil para que essa criança adquira, né, a aprendizagem nessa fase dos 6 anos, a partir dos 6 anos, justamente por quê? Porque ela já está na fase das habilidades fundamentais, já está construindo padrões de movimento, como tocar com as 2 mãos a bola, saltar e movimentar o braço, né? Movimentos de deslocamentos com queda. Então são padrões de movimentos que estão sendo apresentados, e ela já tem a capacidade de assimilar e desenvolver. Então, a partir dos 6 anos, ela já está apta. Tem crianças que até antes dos 6 anos, elas conseguem entrar. Mas isso vai depender muito também de como essa criança foi estimulada. Né? A gente sempre fala, acho que em outro momento que eu tive aqui com você, a gente falou sobre isso, sobre essa questão da estimulação motora. No voleibol Kids, lá no Volley Kids, não mudamos isso. Permanece da mesma forma, respeitando a fase de desenvolvimento, trabalhando esses contextos das aquisições de habilidades, da socialização, da integração, né, vendo uma formação global e não específica apenas, né, uma formação também humana e não somente para o esporte. Então, o Volley Kids ele tem esses diferenciais, porque é o início de uma trajetória. Então nós temos que pegar da base inicial também esse trabalho para que essa criança possa se desenvolver e até continuar gostando do voleibol e também do esporte. Você falou aí sobre o trabalho técnico, né? Trabalho técnico. E eu queria saber como é que você coloca, como é a transição, né? Para as crianças começarem a entender a regra do jogo. Como é que tu faz esse trabalho com eles? A gente costuma trabalhar no Volley Kids com dinâmicas que são desafios, pequenos jogos, grandes jogos, e à medida que a gente vai utilizando esse material, né, durante as aulas, a gente vai inserindo algumas regras para que a criança possa compreender o que está fazendo. Então, não de maneira gradativa, né? Exatamente. Não podemos descarregar as regras que vemos hoje oficiais, até porque esse público nessa idade não vai estar vivenciando o voleibol dentro das regras exigidas. Então a gente vai fazendo a inserção de cada regra à medida que a gente vai trabalhando e vendo a evolução dessas crianças. Então não adianta eu querer, né, colocar regras como o toque clássico do voleibol para um grupo de crianças que está ali iniciando, conhecendo a bola, sentindo a diferença de peso da bola, porque a bola para o voleibol, para o Volley Kids, ela tem um diâmetro menor, um peso menor, então ela é adaptada à realidade do público. E também o espaço físico da quadra é reduzido, então tudo é mini, tudo é menor, para que eles possam justamente aprender dentro de um espaço menor, com um material mais adequado, para que, na medida que eles forem desenvolvendo, eles vão sendo apresentados aos materiais oficiais. É como no futsal, né? Você vai passando ali as categorias e você vai sentindo bola com os pesos maiores, algo do tipo, né? Exatamente. Então, a gente vai fazendo adaptações, tanto de regras, quanto dos fundamentos. Então, hoje, nas aulas, como estamos há 1 mês apenas de aulas, as crianças brincam, jogam o voleibol agarrando a bola, lançando por cima da rede. Por quê? Elas ainda não têm a capacidade do trabalho bilateral, desse controle do toque, né? Porque exige muito do movimento. Então, a gente está iniciando o voleibol para eles, só que na condição que eles conseguem realizar. E não deixa de ser voleibol. Por quê? Porque não há essa exigência de performance nesse início. Então, a gente está apresentando uma modalidade que é complexa,
que é cheia de riquezas, no sentido de, quando se fala de movimentos mais refinados, e eles não conseguem assimilar imediatamente. Então a gente vai trabalhando isso gradualmente, progressivamente, inserindo, né, a criança a esse contexto, esse ambiente do voleibol, até que ela consiga assimilar e por ela mesma vai descobrindo sua capacidade de realização e execução e vai avançando e nisso a gente vai progredindo com eles. No futebol, né, para a gente trabalhar ali algumas estratégias, né, para refinar a técnica do jogador, a gente às vezes, por exemplo, na parte do aquecimento, aí a bola de jogo ela é uma bola grande e pesada, mas aí a gente levava uma bola dentro de leite, né, para a criança ela sentir o peso da bola e daquela maneira ele trabalhar o cérebro dele para colocar a força ideal para levantar aquela bola. E às vezes a gente trabalhava com bola dentro de leite, às vezes a gente trabalhava com bola de ping-pong, né? Trabalhava com bola de tênis, que é para ele tentar fazer o gesto, né? Aprimoramento da técnica. No vôlei, vocês também utilizam vários tipos de bolas ou é sempre só muda o tamanho? A gente faz essa adaptação com tamanhos e pesos de bolas para que a criança ela consiga compreender o movimento. Então a gente trabalha com aquelas bolas de praia, que são mais leves, bexiga, balão, né, de festa, a gente também usa, para que eles entendam, porque na verdade a importância não é a bola, e sim o movimento. Então, quanto mais a gente tiver condições e ferramentas para fazer com que essa criança adquira os movimentos básicos do voleibol, melhor vai ser para esse desenvolvimento. Então a gente utiliza bolas grandes, bolas leves, porque como eles têm mãos pequenas, quanto maior a bola, melhor para eles. Às vezes a gente acha que uma bola menor vai facilitar, ela pode atrapalhar. Por quê? No momento em que a criança vai tocar, ela é muito específico o tamanho da bola. Então, quando ela começa a se desenvolver com uma bola maior, com peso mais leve, e ela adquire a mecânica do movimento, ela adquire o movimento específico, qualquer bola que ela for utilizar, ela vai conseguir realizar. Nesse momento, a intenção não é o uso da bola oficial, e sim a aprendizagem do movimento, o gesto técnico, que é feito, né, ele é adquirido gradativamente. Então, crianças com 6 anos, o nível de força não vai estar tão adequado para lançar uma bola por sobre a rede. A rede do minivôlei ela chega até 2 metros de altura, 1,80 m a 2 metros. Tem crianças que não conseguem ainda lançar a bola por cima da rede. Então a gente utiliza bolas mais leves, maiores, que facilitem a execução do movimento. E, como você sabe, o esporte ele é feito por repetição, né? A aprendizagem é pela repetição. Então, quanto mais se reproduz o movimento, mais ele vai sendo assimilado. E a proposta do Vôlei Kids é justamente essa, trazer para as crianças uma condição delas reproduzirem o movimento de formas diferentes, para que elas adquiram toda essa mecânica e as habilidades necessárias para que ela possa jogar futuramente um bom voleibol. E para os pais, né, que estão nos assistindo, né, Gilson, qual seria, assim, os principais benefícios para o desenvolvimento físico e emocional da criança? Quando se fala de desenvolvimento físico, a gente vai falar da coordenação global, né, coordenação motora ampla, a coordenação motora fina. A gente vai falar sobre a orientação espaço-tempo, porque a bola permanece no ar e muitas crianças ainda não têm essa relação da distância que a bola está, né, dela, ou da rede, ou do adversário. A sociabilização, né, a questão de se ver pertencente a um grupo, a questão da disciplina, da tomada de decisão, né, essa questão que a gente vê muito, o trabalhar as dificuldades relacionadas ao perder e ganhar, que entram no contexto emocional também. Então, todos esses aspectos. Também a questão da atenção e concentração, que vão servir até para o momento da escola, né? Quando estão lá na aula, estudando matemática, português, geografia. Tudo isso faz parte do processo de aprendizagem dentro do Vôlei Kids. Então, benefícios, eles são inúmeros para essas crianças. Além do condicionamento cardiorrespiratório, além do aumento da força muscular, porque são exigidas. A questão do trabalho bilateral, a coordenação do salto com 2 pés, salto com o pé, o cair, rolar, levantar. Veja que são muitas habilidades que a criança vai adquirindo no contexto desse voleibol. E é necessário, né? Você vê que é necessário esse desenvolvimento. Então,
benefícios emocionais e físicos são inúmeros para que essa criança possa conseguir se desenvolver. Gilson, eu sei que você tem muitos anos aí, né? São quantos anos de educação física? 20. 20 anos de educação física. Eu sei que você já viu muita coisa, né? Durante esse período no Vôlei Kids, já teve alguma criança assim que chegou insegura, né? Com alguma dificuldade e acabou se surpreendendo naquela aula? Tem algumas experiências que você poderia falar pra gente? Sim, e nesse primeiro mês do Vôlei Kids, eu tive um depoimento de uma mãe, né, na semana passada, que chegou para mim e a criança nasceu 1 ano antes da pandemia. Então, ela passou a pandemia com a criança, né, bebê, sem poder sair, trancada, ela me falando, né, em um apartamento, sem poder ter contato com as pessoas. E esse filho, depois que passou todo esse período difícil da pandemia, passou a frequentar a escola, a fazer as atividades, né? E ela percebeu a dificuldade que ele teve para os movimentos naturais, movimentos básicos. Porque por ter ficado preso muito tempo em casa, não teve as experiências, as vivências. E aí, ela me falando que, até antes de colocar no vôlei, ela tentava ensinar o filho a saltar com os 2 pés, que ela viu que ele tinha essa dificuldade. E ela compartilhou comigo essa semana justamente isso, que quando ele chegou lá na aula de vôlei, eu consegui fazer exercícios, porque para o voleibol é necessário que os 2 lados do corpo trabalhem de igual maneira. Então, quando ela viu o filho saltando com os 2 pés, ela se alegrou demais. E ela quis ter esse tempo comigo para dar esse depoimento, compartilhar que ela tentou, né, desde os 4 anos até agora os 6, fazer com que ele conseguisse saltar com os 2 pés, e ela percebia que ele não conseguia. E ela disse: professor, que facilidade o senhor teve para colocar meu filho para saltar com os 2 pés. Quando eu vi o meu filho saltando com os 2 pés, eu me alegrei demais. E é interessante que eu não sabia dessa história, e lá no Vôlei Kids eu trabalho com a dinâmica do exercício funcional. E eu inseri as aulas o pular corda, porque é uma forma também de vencer o medo, de trabalhar a coordenação. Um trabalho de pliometria indireta, né? Indireta, exatamente. E as crianças amam, né? Eles Com adoram. certeza. Então, todo dia eu tenho que levar a corda para poder, ou no final da aula, ou no início da aula, eles pularem corda. E a mãe viu o filho, essa mãe viu o filho pulando corda. Ela disse: meu Deus do céu, professor, quando eu vi o meu filho saltando dentro dos arcos, com os 2 pés iguais, saltando uma barreira, com os 2 pés iguais, eu fiquei maravilhada. E quando eu vi meu filho pulando corda, eu não imaginava na minha vida que meu filho fosse tão cedo pular corda, porque eu vi a dificuldade que ele tinha. E o Senhor conseguiu fazer meu filho realizar esse salto, e isso me deixou muito feliz. Então, foi um feedback muito positivo, e é isso que a gente vê, né? A satisfação de famílias, né? Pelo menos as que estão lá, sempre trazendo um feedback positivo com relação ao desenvolvimento dos seus filhos. Não somente durante a aula, mas fora da aula, eles estão evoluindo também na convivência, na escola, dentro de casa, o interesse pelo esporte. Então isso é muito bom, abre mais a mente deles, e a gente às vezes se surpreende com as crianças, achando que elas não estão antenadas com relação ao que elas gostam. Elas cobram muito mais do que a gente. Então essa mãe disse que o filho já pediu uma bola de vôlei, já está querendo assistir na televisão. Então veja, isso é muito bom. Mudanças que acontecem que ela disse que não imaginava que fosse acontecer tão cedo. Então, para nós que damos aula, né, que trabalhamos com o esporte e com essa iniciação, é maravilhoso, é satisfatório ouvir de uma mãe, né, o resultado do nosso trabalho já sendo apresentado no filho. A gente sabe, né, Gilson, que as telas, né, em si, o acúmulo de telas, né, desde o período da pandemia até agora, acabou retardando o desenvolvimento, né, de algumas crianças, né? E eu queria saber de você como o Vôlei Kids ele surge aí como uma ferramenta, né, para tirar esse comportamento sedentário. Sim, a gente fala sobre o comportamento ativo e o comportamento sedentário, né? O comportamento ativo é justamente crianças que conseguem ter atividade física diária de pelo menos 1 hora, com um nível de intensidade moderado a vigoroso, e que tem também outras atividades que levem essa criança a um gasto calórico, um gasto energético durante o dia, não somente naquela 1 hora que ela pratica a atividade.
Já o comportamento sedentário é o inverso disso. Crianças que não têm, por mais que façam 1 hora de atividade, elas durante o restante do dia, elas não têm mais nenhuma atividade que promova esse gasto energético. Então ela passa a ter um comportamento sedentário, né? E a gente vê que pais que chegaram lá falaram também sobre isso. Eu trouxe porque estava em casa, sem nenhuma atividade e somente querendo tela. Então eu trouxe para cá para diminuir esse tempo de tela. Não tirei, mas eu queria diminuir, queria achar uma forma. Então o Vôlei Kids chegou com uma contribuição ali, uma ferramenta, uma ajuda às famílias para a ocupação do tempo dessa criança para fazer uma atividade física. E aí a gente vê durante as aulas, o comportamento de crianças que estão muito presas à questão da tela e crianças que não estão. Então a gente vê as dificuldades cognitivas, principalmente da atenção, da interpretação do que o professor fala, da execução do exercício, quando existe uma sequência a ser executada. Outras que já conseguem se desenvolver rapidamente, que quando eu vou saber com os pais, tem uma limitação de tempo, tem uma orientação, tem um cuidado, um acompanhamento da família com relação a esse uso da tela. Então é importante também, né, para os pais que estão nos assistindo, né, as pessoas que cuidam de crianças que estão passando muito tempo com as telas, não somente indico o Vôlei Kids, mas também outras atividades físicas, esportivas, para que essa criança volte a ter um comportamento ativo e não um comportamento sedentário. Isso é muito importante. E nós, seres humanos, né, nós somos seres adaptáveis, né? Exato. E nos moldamos de acordo com os estímulos, né? Sim. Então, se o pai ele dá um estímulo ao filho para ele ser ativo, não tem outro. O filho vai ser um filho ativo, né? Agora, se você dá ao seu filho o estímulo dele estar ali nas telas, ele também só vai querer tela. Exatamente. Não é verdade? Diante disso, Gilson, você falou um pouquinho aí sobre os esportes, né? E eu queria saber qual o maior erro que o pai comete quando vai colocar o filho no esporte. Eu vejo o seguinte, Ítalo, como pai, ele deve observar alguns aspectos que são importantes. Pela idade do filho, ele precisa saber se aquela prática que ele quer colocar o filho está adequada para aquela idade. Se todo o processo de ensino-aprendizagem daquela prática vai favorecer ao processo de desenvolvimento da criança. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu vou dar um exemplo assim, né, fictício, e vou me usar como exemplo, né? Eu quero que o meu filho aprenda futebol, é um desejo frustrado meu, aí eu quero transferir isso para o meu filho. É muito comum a gente ver isso. Só que eu quero levar naquele lugar que eu acho que é o lugar que está mais na mídia, que já trabalha com um objetivo de levar uma criança para um teste em clube. Só que meu filho não tem experiência alguma, vivência motora, não tem. E eu quero que ele participe daquela prática. Eu coloco, mas eu não vou observar se os exercícios, se a dinâmica, se a linguagem estão adequadas para aquela criança. Então meu filho vamos dizer, tem 6 anos e eu coloco numa escolinha onde o nível de exigência está sendo acima. As habilidades que meu filho vai apresentar podem não estar próprias para aquela necessidade e ele passar a se frustrar e ter uma resistência a permanecer naquele lugar. Frustra e impacta diretamente no comportamento, exatamente, né? Eu tô com meninos, né? A nossa turma de Vôlei Kids tem meninos, e eu conversando com um pai de um desses meninos, e ele disse, eu não sei por que os pais não trazem os filhos para fazerem vôlei, sempre querem futebol. Nada contra o futebol, nada contra o futsal, nada contra o esporte, mas a gente que é adulto e é pai, a gente precisa também entender o que vai ser bom para o nosso filho. E o esporte, ele não faz essa seletividade, ele não apresenta isso. Né? Nós, com a nossa cultura, é que fazemos essa segregação, né? Separação, aquele é um esporte masculino, aquele é um esporte feminino, e hoje a gente vê que o esporte é o esporte. Então não importa qual o esporte. A gente precisa ver o que é que ele vai contribuir no processo de desenvolvimento daquela criança. Então, assim, coloca muitas vezes e não observa esses aspectos. Aí a criança começa a ter resistência para ir. Eu não quero mais. Não é porque ela não tem a habilidade. Muitas vezes é a linguagem. Outras vezes são os comportamentos.
outras vezes são as exigências físicas que ela está sendo cobrada, né, que não vão atingir. E isso precisa ser analisado. Porque a criança, a idade que ela tem que estar dentro do processo de desenvolvimento de todas as atividades. Porque a escola formal, ela faz isso. Crianças da educação infantil, todo o planejamento é voltado para o desenvolvimento para aquela faixa etária. Fundamental 1 para aquela faixa etária, Fundamental 2 e ensino médio. Então, por que no esporte não trabalhamos dessa forma? Observando a idade, também a capacidade que aquela criança tem. O que é que ela está trazendo de acervo motor para poder começar esse trabalho? Então, a gente precisa analisar o profissional que está ali trabalhando, avaliar e fazer as inserções, as adaptações, as adequações para que aquelas crianças continuem ali se desenvolvendo, sem perdê-las e sem também tirar a oportunidade delas se desenvolver e aprender aquela modalidade. Então, eu tenho essa preocupação. Eu, como profissional, como pai, eu tenho essa preocupação de observar esses aspectos. Porque se estiver adequado, fica mais fácil para que essa criança se desenvolva. Vai ficar mais fácil também para que eu veja esse resultado, porque eu estou colocando em um lugar que está sendo feito um trabalho correspondente à necessidade daquele público. Em todos os aspectos físicos, emocionais, motores, sociais, tudo isso para uma criança que ainda não tem maturidade precisa ser observado pelo pai, pela pessoa que é responsável por essa criança. E como é que você organiza essas aulas, Gilson? Vamos supor, por exemplo, aula do sub-6, aula do sub-7. Eu tenho uma turma que vai dos 6 aos 9 anos e outra turma dos 10 aos 12 anos. Na turma dos 6 aos 9 anos eu trabalho toda a parte de aquisição de habilidades. Por quê? Essas crianças chegam, na maioria, com algumas habilidades ainda pouco desenvolvidas e outras que ainda não atingiram, né, o desenvolvimento. Não conseguiram nem iniciar. Então, eu estou ali trabalhando. O meu planejamento é sempre exercícios voltados à aquisição de habilidades, seguindo também os fundamentos do voleibol. Então, eu trabalho muito funcional. Né? Meu trabalho da parte física é muito funcional. Então eu coloco exercícios de saltar, de agachar, de rolar, de correr e saltar, de saltar e rolar, porque são habilidades que o voleibol exige. Só que essas crianças que estão ainda sem essa capacidade, eu começo a inserir esse movimento e os padrões de movimentos, né? Porque vamos dizer, eu vou ensinar o saque por baixo. É um padrão de movimento. É segurar a bola, bater com a outra mão, posicionamento dos pés. Então, para isso, eles precisam conhecer o corpo. Saber como o corpo vai se comportar naquela ação, naquele movimento. Então, eu vou trabalhando exercícios que vão trazendo essas habilidades, formando esse movimento, né, esse padrão de movimento, para que a criança consiga mais adiante executar. Então, sempre tem esse momento do exercício funcional para depois entrarmos nos fundamentos. Gilson, eu acho muito importante, né, esse trabalho que você faz metodológico, porque, por exemplo, né, muitas das vezes os pais eles não entendem porque o filho está com dificuldade de realizar um gesto motor, né, um gesto técnico, mas por trás daquele gesto técnico há um trabalho de coordenação, há um trabalho de lateralidade, há um déficit da criança nesses quesitos, né? A criança tem problema com salto, não salta bem, não salta corretamente. Eu ainda equilíbrio também, né? A criança não tem força no core também para gerar o equilíbrio suficiente. Exato. Né? Um exemplo é o futebol, por exemplo. Às vezes o pessoal, rapaz, aquele rapaz não consegue dar um drible, mas o cara ele não sabe correr. Nem correr direito ele sabe. Como é que ele vai conseguir acertar um drible, né? Por isso que é importante, os pais precisam entender que é importante esse trabalho metodológico, funcional, né? E esse trabalho sendo bem feito vai estimular a criança a melhorar o gesto técnico. Exatamente. Não é verdade? E ela não percebe que está evoluindo. Então, eu faço brincadeiras, né? E nessas brincadeiras, eles precisam realizar os movimentos, os exercícios. Então, facilita para eles brincarem, exercitando, e depois eu utilizo o fundamento. Eu escolho o fundamento do dia. Então eu vou trabalhar aquele fundamento. Se eu for trabalhar o toque, então eu vou fazer toda a base, né, preparar todo o corpo deles com a base toda voltada para o toque. Então, nível de força,
a lateralização. Por quê? Se a gente já adulto tem dificuldade de trabalhar com um lado que não é o dominante, você imagina uma criança que ainda está definindo o lado dominante, que é o caso de uma aluna que nós temos lá, que ela não sabe qual é o lado dominante ainda. Ela trabalha com os dois lados, mas não tem o controle e a definição de um lado. Se a gente analisar, o voleibol ele trabalha bilateral. Só que o cérebro precisa de uma definição de um lado dominante para que ele execute, mande as informações e ali seja feita a execução. Se uma criança não tem a definição do lado dominante, o cérebro vai desgastar mais essa criança porque ele não sabe para que lado enviar a mensagem de execução, de comando. Então a gente também precisa ajudar essa criança a definir um lado dominante para que ela facilite a aprendizagem dela. E geralmente crianças que têm essa dificuldade de lateralização de lado dominante, ela também vai ter dificuldade na aprendizagem de conteúdos teóricos. Por quê? Porque precisa de comandos e o cérebro está ali sem saber para que lado encaminhar. Então a gente faz esse trabalho, eu observo bastante, eu converso com os pais, porque são crianças, esses menores, que precisam também de um retorno da família, de uma informação que às vezes é muito preciosa para a gente desenvolver esse aluno lá na aula. Então eu tenho sempre esse contato com os pais, perguntando sempre que apresentam alguma coisa que eu vejo de diferente. Eu chego para a família, pergunto se já aconteceu alguma coisa do tipo tal. Vou sempre trazer, buscando alguma informação, porque eu vou saber como lidar com aquela criança no momento que ela estiver na aprendizagem. Não vão aprender de igual maneira, não vão aprender no mesmo tempo, porque cada criança tem seu tempo. Desenvolve de uma maneira diferente. Exatamente. Então, o Vôlei Kids, ele é diferente por isso. São muitos aspectos que vão diferenciar de um voleibol mais formal. Por quê? Porque são muitas especificidades. Crianças que vêm com memória motora muito abaixo, outras mais estimuladas, que não têm essa definição de lateralidade, sabendo que o voleibol precisa trabalhar com os dois lados. Então, a criança tem pouca força na esquerda e mais força na direita. E aí, como equilibrar isso? Porque o toque do vôlei precisa estar com as mãos iguais, a força equivalente dos dois lados. Então, tudo isso é feito lá de forma lúdica, divertida, prazerosa e que gasta energia suficiente para essa criança se desenvolver. E também tem as crianças que não têm a parte física muito boa, porém ela compensa com o cognitivo, né? Exato. E isso é importante, porque a capacidade de aprender rápido faz com que ela também possa chegar a um desenvolvimento mais rápido. Então, se ela consegue assimilar o movimento, a execução, consegue aprender como executar, mas ela ainda não tem a capacidade física para isso, ela consegue puxar mais rápido essa capacidade, porque ela tem uma compreensão sobre a execução. Tem crianças que têm a parte física já estimulada, mas a execução, a parte cognitiva fica mais difícil, então demora um pouco mais. Tem crianças que estão equilibradas, tanto na parte física quanto cognitiva, e elas vão embora. Conseguem desenvolver e aprender muito rápido. E isso é muito bom para o Vôlei Kids. Por quê? Como na escola as crianças estão sempre observando aquele que se destaca por alguma habilidade, lá na aula eles também buscam isso. Observar e copiar o outro que está fazendo. Por isso que é importante estar em um meio. A questão do coletivo, de estar participando, sociabilizando. A criança, junto com outras crianças, ela consegue ter um estímulo mais rápido e mais eficiente para ela poder aprender. Porque ela está vendo outros executando. Então fica mais fácil do que ela estar observando um adulto, que é o caso do professor que está mostrando. Né? Mas quando ela vê os coleguinhas fazendo, ela consegue, numa linguagem mais rápida, numa assimilação melhor, atingir também o seu resultado. E como os pais, né, dentro do ambiente ali da casa, eles podem ajudar, né, ao desenvolvimento de aprendizagem dessa criança? Primeiro, incentivando a prática, né? Oportunizando também momentos que a criança possa, fora da nossa aula de Vôlei Kids, experimentar o voleibol. Né? Lá com a família, em outros espaços, no brincar. Se puder ter a bola, para que ela mantenha sempre esse contato com a bola, é importante. Independente se é uma bola de vôlei oficial, se é uma bola de borracha, se é uma bola de praia, daquelas mais leves, que ela continue executando. Porque, como a gente fala sobre a escola formal, as tarefas não vão para casa e a gente tem que continuar com a criança executando as atividades da escola em casa, a criança deve também seguir esse processo para a aprendizagem do esporte. Eu muitas vezes assim, os pais podem não ter espaço
em casa adequado, nem o tempo para isso. Mas o fato de incentivar, de investir, já é um ponto positivo para esse desenvolvimento. Né? Porque tem crianças que realmente moram em apartamentos, têm dificuldade de estar em algum lugar, ou o espaço do prédio não tem, ou porque é muito pequena, não vai conseguir se desenvolver. Mas o fato da família estar incentivando, apresentando oportunidades, possibilidades, isso já é um ponto positivo. Só o fato de estar estimulando essa criança a continuar aprendendo voleibol já vai ser um ponto positivo para essa criança. E você também faz um trabalho de Functional Kids, né? Que Sim. poderia ser um paralelo a isso, né, Gil? Seria a preparação física desses alunos. Eu uso o Functional Kids, trabalho com Functional Kids e eu utilizo no Volley Kids porque são crianças. E até na nossa conversa anterior aqui, eu falei, a criança que está na escola com 6 anos é a mesma que está no vôlei com 6, que está em casa com 6. Então, tudo para ela tem que ser de acordo com a fase que ela está, do seu desenvolvimento. Se eu mudo, se eu não aplico, eu não vou contribuir. Vai demorar muito para que ela adquira, se ela conseguir. Então, o meu papel como professor é preparar fisicamente a criança. Então, nada melhor do que utilizar o treinamento funcional. Porque são as execuções básicas, as habilidades fundamentais que a criança precisa e toda a parte física que ela necessita para desenvolver o esporte. E esse esporte, voleibol, lá, o nosso Volley Kids, ele vai servir para qualquer prática que essa criança queira realizar, sendo futebol, natação, basquete, ou correr, pedalar. Ela vai utilizar de todo o acervo que ela vai estar adquirindo lá conosco. Nós, professores, né, nós sabemos, assim, nós percebemos muito fácil a evolução das crianças, né? Mas eu queria saber de você qual aqueles benefícios que os pais mais percebem, que eles percebem mais rápido. Mas, professor, minha filha não conseguia fazer isso e agora faz. Tem algum benefício, assim, algum desenvolvimento que eles conseguem perceber mais rápido que eles chegam para você e diz que Sim. aconteceu? Muitas vezes, assim, das vezes que eu recebi o contato dos pais, eles sempre falaram sobre a questão da atenção, de estar conseguindo assimilar mais rápido, porque quando a gente trabalha com o corpo, a gente também vai automaticamente ativar áreas do cérebro que precisam ser ativadas para essa aprendizagem acontecer de forma mais dinâmica. Então, a primeira questão é a atenção. Crianças que são muito dispersas, crianças que, principalmente aquilo que nós falamos anteriormente sobre o tempo excessivo de telas, que vai tirando toda essa capacidade, né, porque elas ficam concentradas em um jogo que é diferente de estar em uma atividade muito mais dinâmica, como o voleibol, né, porque vai alternando as ações, não fica da mesma forma. Cada dia é uma coisa diferente e dentro da própria aula, dinâmicas diferentes. Então a atenção é um ponto que eles sempre falam. Meu filho era mais desatento, estava disperso, ou até preguiça de fazer, a linguagem que ele utiliza. A outra questão que eu vejo, que é benefício, é a postura, a questão física. Melhora muito, porque vai aprendendo a ter uma postura melhor, porque vai melhorando as capacidades físicas, como força, equilíbrio, né, a resistência, né, flexibilidade. Então, tudo isso vai sendo construído no trabalho e a criança vai demonstrando uma eficiência melhor. Quando saem da aula e estão pedalando, melhora nessa questão do equilíbrio. Brincando com os colegas, às vezes no condomínio ou com os familiares, já consegue ter mais agilidade, consegue correr, saltar, agachar. Então você vê que vão construindo um acervo motor e uma preparação física que vai despertando os pais, né? Em um mês, nós já tivemos feedbacks positivos com relação a mudanças de comportamento físico e cognitivo dos alunos. Você imagina isso um processo mais longo. O quanto de benefícios essas crianças vão adquirir nessa prática esportiva. É verdade. E você falando, né, aí, e eu pensando, meu senhor, se os pais percebessem, né, a complexidade ali do gesto motor, né, a quantidade de força que a criança, durante aquele período, ele acaba ganhando, força de membros inferiores, devido à quantidade de salto que ele dá, né, o refinamento, o que é necessário para no salto
a criança fazer o movimento de levantamento, há toda uma coisa complexa, né? Exato. Quando eu for fazer o toque, né, com eles, a aula de toque, é a questão da coordenação visomotora, né? Mãos e olhos. Então, olhos voltados para a bola e mãos para tocar. Só que esse trabalho de bilateralidade, nem toda criança chega apta, né? Já com a construção, a formação. Então, eu tenho que trabalhar tudo isso. E quando eles adquirem, mantém uma firmeza nesse toque, já fica algo que já foi superado, né? Aquela preocupação com a falta. Então, à medida que elas repetem o movimento, elas ganham mais tônus muscular, elas ganham mais capacidade de resistência e elas vão mudando o trabalho. Uma coisa que eu me preocupo muito em fazer com eles, trabalho do core, né? Porque é a sustentação. Atleta, para quem sabe, né? Sem o core forte, A força sai daqui, a força sai do centro. e aí eu falo para eles sobre isso, né? Bracinhos fracos, mãos, perninhas fracas, abdômen fraco. Então temos que fortalecer. E eles, brincando, conseguem fazer as atividades que nós sabemos que não são nada boas. Assim, é muito chato fazer treinamento de abdômen. Os adultos reclamam, imagine criança. A gente reclama porque a gente entende, né? É. Você com brincar, você burla essa regra, Exato, eu coloco atividades mais prazerosas, mais lúdicas, recreativas, desafios, joguinhos, e eles vão executando o movimento sem perceber. Sem perceber. Quando menos espera, estão realizando aquele movimento com uma qualidade na execução, e aí se percebem, tio, eu consegui. Mas não viram o processo. A gente que está ali ensinando vai vendo. E eu sempre passo para os pais. Acaba a aula, tem aquele momento de 5, 10 minutos conversando com os pais, falando sobre o que foi a aula. Eles também falando o que percebem. Eu também dando um retorno sobre o que a gente trabalhou. E mostrando também a evolução de cada um. Né? De quando chegaram para o que estão hoje. Então isso é muito importante. Essa nossa observação. Nós somos os profissionais que estamos à frente do trabalho. Precisamos ter um método adequado, uma estratégia bem eficiente para conseguir chegar a ter o resultado que a gente espera. E nada melhor do que ver crianças felizes, satisfeitas, suadas, cansadas ao final de uma aula de vôlei. É o que acontece lá na ABB. Perfeito. E eu sei que já vai fazer aí 30 dias, né, que você está à frente do Vôlei Kids lá na ABB. Isso. Eu sei também que suas aulas já estão bombando, né? Exato. Então, quem quiser entrar hoje no Vôlei Kids da ABB, quais são os dias, como é que acontece, ainda há vaga? Tem vaga sim. Lá a gente quer encher aquela quadra, bota lá, 100 meninos, 100 crianças lá pra gente, ainda vai estar pouco. Veja só, nós estamos lá nas terças e quintas, a partir das 8h30, com a turma de 10 a 12 anos, e de 9h30 com a turma dos 6 aos 9 anos. Então, toda terça e quinta, eu estou lá com nossas turminhas. Para o pai que tem interesse, a mãe que tem interesse em levar o filho, a filha para conhecer o vôlei, pode agendar uma aula experimental. Vai lá na central de atendimentos da ABB, pode entrar em contato pelos números de contato e programar uma aula experimental, informando a idade do filho, para que possa ser de acordo com a turma. E conhecer, vai lá conhecer, experimentar, vivenciar e depois, com certeza, ficar, né? Que é o nosso desejo, que essa criança fique conosco lá, treinando, aprendendo, se divertindo, que é o mais importante. Então, todas as terças e quintas, das 8h30 às 10h30, eu estou lá com o Vôlei Kids. Gilson, e qual a mensagem aí você deixa para os pais que têm os filhos que nesse momento estão ali mexendo no celular, estão na tela, e que ele quer colocar a criança para fazer uma prática de atividade física? Qual mensagem você deixou para eles? Eu digo a eles que eles aproveitem esse momento que o esporte, que a atividade física está muito em alta e olhe para o seu filho com aquele olhar de carinho, de atenção e de cuidado. E incentive levando essa criança a uma prática esportiva. Se puder vir para o nosso Vôlei Kids, melhor. Mas que não deixe essa criança se tornar um indivíduo que tem um comportamento sedentário. Porque mais adiante nós teremos consequências drásticas que aí a família pode sofrer ainda mais. Então, a mensagem que eu deixo: incentive seu filho, invista no seu filho, leve ele para fazer uma prática esportiva, uma atividade física regular, para que ele se desenvolva bem, para que ele adquira habilidades e para que ele seja feliz. É essa a mensagem que eu deixo para você. Show de bola. Gente, esporte é vida, né?
Essa é a frase. Gilson, muito obrigado por ter vindo aqui ao Pulsar Mais Podcast. Mais uma vez, assunto, conteúdo excelentíssimo. Eu sei que tem vários alunos aí de Gilson que vem acompanhando o Gilson. Tá só esperando assim, ó, e com um caderninho na mão para anotar os detalhes. Gilson, muito obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui no Pulsar Podcast. Gosto demais, né? E sempre bom a gente contribuir, né, com nosso conhecimento, com as informações que são pertinentes, né, ao contexto da atividade física e do esporte, para aquelas pessoas que ainda não atentaram para isso, né? Então, eu acredito que esse canal ele é fundamental para que esses momentos sejam, né, levados até essas famílias que precisam de uma informação para poder transformar, né, a vida dos seus filhos. Eu vejo que essa é a mensagem mais positiva para esse podcast. Show de bola. E é isso aí, pessoal. Estamos terminando aí mais um Pulsar Mais Podcast. Se você gostou, já deixa aí o like, tá? Compartilha com seu amigo, compartilha para o pai que tem um filho lá, que está em casa, precisa fazer uma atividade física. Não deixe de compartilhar, beleza? Pulsar Mais Podcast, o podcast que te mantém ativo e bem informado. É o espaço onde saúde, esporte e lazer se encontram para transformar sua rotina. Com convidados especiais e temas relevantes, abordamos desde performance esportiva até qualidade de vida e bem-estar mental. Toda segunda-feira, às 21 horas, trazemos informações valiosas, debates envolventes e dicas práticas para você viver melhor e com mais disposição. Acompanhe e faça parte dessa jornada. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.